Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou comentar aqui as questões referentes aos conteúdos de história da prova de segunda aplicação do Enem 2018, né? O Enem PPL. Só lembrando, como sempre, que o link para você baixar o caderno de provas está aqui na descrição do vídeo e também pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que também vai ajudá-los na preparação para os futuros exames do Enem. Então, vamos lá, pegando aqui a primeira questão do conteúdo de história, a questão 48. O ponto de partida para o nascimento de uma cozinha brasileira foi o livro de receitas Cozinheiro Imperial de 1840. Estimulava a nobreza e os ricos a acrescentar ingredientes e pratos locais em suas festas. A princesa Isabel comemorou as bodas de prata com um banquete no qual foram servidos bolo de mandioca e canja à brasileira. Então, olha lá, né? 1840 é o início do segundo reinado, mas a gente pode pensar no período imperial como um todo, né? Período ali de nascimento do Brasil enquanto Estado e de configuração daquilo que a gente viria a entender como uma identidade nacional, né? Então, né, não só esse tipo de livro, mas, por exemplo, a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o estabelecimento da Academia Brasileira de Letras, né, tudo isso tem a ver com a configuração de uma nacionalidade. Então, olha lá, o uso da cultura popular brasileira no contexto apresentado colaborou para enfraquecimento das elites agrárias? De modo algum, né? A elite agrária continuaria sendo aí o grande elite de referência política e econômica do Brasil. Romper laços coloniais, mas não é a adesão a uma culinária regional que faz você romper os laços, né? Que são políticos. Reforçar a religião católica, não sei como alguém poderia confundir com isso, né? Como é que a gente reforça a religião católica com um bolo de mandioca? Não faz muito sentido. Construir a identidade nacional, aí sim, né, alternativa sem nenhum tipo de dificuldade. E a D, né, seria o gabarito. E a última alternativa, né, aí, humanizar o regime escravocrata. Também não. Como que você vai humanizar o regime escravocrata a partir da adoção de princípios de culinária brasileira? Fazendo o quê? Dando bolo de mandioca para os índios? Para os escravos africanos, para os indígenas? Faz nenhum sentido isso, né? Umas alternativas bem bobas, inclusive, aqui. E a segunda questão da prova, questão 49, é uma questão que tem dois textos. Texto 1. É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e combater o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura de sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro para pagar a copistas e livros, ajudando em cada província pela boa vontade e solicitude de meus amigos. Geberto de Aurillac, século X, na história da Idade Média. Bom, então, primeiro texto fala, né, do cara ali que gastou uma quantidade significativa de dinheiro para comprar livros, né, e pagar copistas, né, porque afinal eram manuscritos. Texto 2. Eu não sou doutor, nem sequer sei do que se trata esse livro, mas como a gente tem que se acomodar às exigências da boa sociedade de Córdova, preciso ter uma biblioteca. Nas minhas prateleiras tem um buraco exatamente do tamanho deste livro, e como vejo que tem uma letra e encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. Por outro lado, nem reparei no preço. Graças a Deus sobra-me dinheiro para essas coisas. Al-Hadrami, século X também. Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente. Vamos lá. Esses textos do século X percebem-se visões distintas sobre os livros e bibliotecas em uma sociedade marcada pela difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. Quando a gente fala de século X, auge da Idade Média, a gente não pensa muito em uma sociedade marcada pelas atividades urbanas. Mas, considerando os dois textos, ele menciona Córdova, ou seja, ele menciona, né, uma vida urbana aqui, e no primeiro texto ele fala de Roma. Então,
há realmente aqui um vínculo entre o ambiente urbano e a difusão desses livros. Mas vamos ver as outras. Laicização do saber, que era facilitada pela educação nobre. Não, porque no século X você ainda tem o saber escrito muito associado ao saber religioso. Então, não é disso também que eles estão tratando. Ampliação da escolaridade realizada pelas corporações de ofício. Só que as corporações de ofício eram associações de artesãos, que visavam justamente restringir um número de membros para preservar e valorizar os ofícios. Então não condiz muito com a ideia de ampliação de escolaridade. D. Evolução da ciência que era provocada pelos intelectuais bizantinos. O Império Bizantino, né, o antigo Império Romano do Oriente, de fato é um lugar onde você manteve um processo de pensamento jurídico, de pensamento filosófico, que depois vai ter vínculos com o renascimento cultural, mas você não tem nos textos nenhuma menção ao Império Bizantino ou algum tipo de fluxo entre o conhecimento acumulado no Império Bizantino e isso, né, que aparece tanto naquela biblioteca do primeiro texto como aqui no segundo. Embora o segundo ele fale ali no texto, né, Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente, mas aqui a gente tem que lembrar que o vínculo do Oriente com a Península Ibérica se dá por intermédio do domínio islâmico, né, dos mouros que ocupam a península, e não de um vínculo com o Império Bizantino. Então, também não poderia ser. E publicização das escrituras, que era promovida pelos sábios religiosos. Mas aí você teria que falar meramente da publicação de bíblias, né? O que também não faria muito sentido na composição de uma biblioteca, porque é um único livro. Então, essa questão aqui, de fato, tem um gabarito um tanto confuso. Por quê? Né? O INEP deu um gabarito para essa questão e depois ratificou no seu site. Se você baixar o gabarito oficial, você vê que existe uma retificação, mudando para a alternativa A, que vamos dizer que nesse contexto aqui é a alternativa que melhor se encaixa, mas também não é uma alternativa muito boa. Quando a gente pensa que o século X de fato não é marcado por atividades urbanas, né? A gente ainda está vivendo um feudalismo. Então, assim, eles podiam ter colocado isso talvez de uma forma um pouco melhor elaborada, ou a partir até do que se trata nos textos, né? Que é essa ideia da valorização do livro, né? No segundo texto fica bem claro que existe uma ideia de um status associado à propriedade do livro. Eles podiam, né, ter caprichado aí nas questões e ido nessa linha, tá? Então ficou um pouco estranho, mas o gabarito aqui para a questão de número 49, de fato, é a alternativa A. Então, na sequência, né, vamos aqui para a questão de número 52. Na África, os europeus morreram como moscas. Aqui eram os índios que morriam. Agentes patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, do tifo, da difteria, da gripe, da peste bubônica e possivelmente da malária provocaram no Novo Mundo o que Dobbins chamou de um dos maiores cataclismos biológicos do mundo. No entanto, é importante enfatizar que a falta de imunidade devido ao seu isolamento não basta para explicar a mortalidade, mesmo quando ela foi de origem patogênica. Né? Um texto aqui sobre os índios do Brasil. Uma ação empreendida pelos colonizadores que contribuiu para o desastre mencionado foi. Então vamos lá, né? De que forma os colonizadores contribuíram, né, para essa mortalidade acentuada, né? Então você tem ali desqualificação do trabalho das populações nativas, não, né? Abertura do mercado da colônia às outras nações, também não teria muito a ver. Interdição de Portugal aos saberes autóctones, também não seria o caso, né? Você não vai ter ali, por exemplo,
Que seria isso, né? Portugal proibia o uso de saberes indígenas, só que várias coisas, por exemplo, o cultivo da mandioca foi aprendido, né, com os indígenas. Incentivo da metrópole à imigração feminina. Não, até porque o trânsito de mulheres, né, em direção à colônia é baixíssimo, o que inclusive explica muito da miscigenação entre portugueses e indígenas, né, a falta de mulheres brancas. Tem até questões sobre isso, né, a carta dos jesuítas, né, do padre Manuel da Nóbrega pedindo, né, que se enviem mulheres e tal, para evitar justamente a mestiçagem. Então só pode ser o último, né? Estímulo dos europeus às guerras intertribais, ou seja, né, parte dessa mortalidade também era fruto dos conflitos, né, que os portugueses estimulavam entre grupos indígenas. Né? Então aqui na 52, alternativa E, obviamente a alternativa mais coerente, né, desta questão. E aí na sequência a gente vai até a questão 58, que está lá na outra página. Está aqui. E vai falar do seguinte, né? A expedição que alcançava a foz do rio Mucuri era liderada por Teófilo Benedito Otoni, empresário político mineiro que lá pretendia abrir um porto para ligar Minas ao mar. A localidade de Filadélfia era a materialização desse sonho. O nome escolhido era ao mesmo tempo homenagem à cidade símbolo da independência dos Estados Unidos e um manifesto de adesão a ideais igualitários. Essa filosofia também transparecia na relação com os índios, com os quais o político mineiro procurou negociar a ocupação do território em troca do respeito ao que hoje chamamos de reserva. Né? Texto aqui, né? Uma utopia republicana que está lá na Revista de História da Biblioteca Nacional. Um pouco controverso isso aqui, né? Se de fato há um respeito aos indígenas, né, em alguém que faz isso, mas tudo bem. Um elemento que caracterizou no âmbito da sociedade monárquica um projeto inovador abordado no texto foi a. Introduzir o protestantismo como um mecanismo de integração social. Bom, ele faz uma menção a uma homenagem aos Estados Unidos, né? Mas ele não faz menção à adoção de religião de matriz protestante. Então, não parece muito lógico, né? Ampliar a cidadania para integrar os grupos autóctones da região, né, indígenas. Só que dar cidadania aos indígenas não poderia ser uma medida que partisse, né, de um indivíduo, teria que ser algo feito via legislação, e isso não é apontado no texto, então também não pode ser. C. Aceitar os aborígenes como mão de obra do empreendimento. Mas isso não é inovador, né? Porque utilizar os indígenas como mão de obra é algo que em diferentes regiões se fez em diferentes atividades, então não teria nada de inovador. Reconhecer os nativos para discutir a forma de ocupação do terreno. Aí sim, essa parte final onde ele deixa claro que negociou com os indígenas, isso pode ser entendido como inovação, por quê? O usual, né, era simplesmente tomar posse e ignorar qualquer noção de que os indígenas tivessem direito às terras, né? Então aqui é entender realmente uma inovação. Vamos ver só o E, incorporar a doutrina liberal como fundamento das relações citadinas. Não, porque já haviam várias outras manifestações de adesão, né, a uma certa influência dos ideais liberais, obviamente sempre dentro de muitas restrições, né, mas já haviam influências liberais anteriores, também não seria uma inovação. Então na questão 58, aqui a alternativa D. Tá? E aí na sequência temos a questão 60, que está na outra coluna aqui da outra página. E aí vamos lá, né? Também uma questão do período imperial brasileiro. Nas décadas de 1860 e 1870, as escolas criadas ou recriadas, em geral, previam a presença de meninas, mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática. Na província do Rio de Janeiro, várias tentativas foram feitas e todas mal sucedidas. Colocar rapazes e moças em dias alternados. Nossa, que doideira, né? Pode ter meninos e meninas na escola, só que eles não podem conviver no mesmo momento, né?
em 1874 em prédios separados. Para complicar, na Assembleia um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verbas para uma instituição desnecessária e a sociedade reagia contra a ideia de coeducação. Ou seja, né, grandes entraves aqui à educação feminina, né, tanto por parte dos legisladores como, obviamente, por parte da sociedade representada por esses mesmos legisladores, né. As dificuldades retratadas estavam associadas ao seguinte aspecto daquele contexto histórico. Então vamos lá, né? Formação enciclopédica dos currículos, ou seja, a ideia de um saber enciclopédico, né, algo do gênero. Restrição do papel da mulher à esfera privada, ou seja, a mulher não precisa aprender, não precisa ser formada, porque obviamente ela não está destinada a ocupar espaço da vida pública, né? A ter profissão. A função da mulher era casar, ter filhos, ser bela, recatada do lar. Parece bem óbvio, né? Precariedade dos recursos da educação formal. Então o problema são só os recursos? Não, é a má vontade, né? Vinculação da mão de obra feminina às áreas rurais, né? Também não, porque a gente está falando de algo aqui que impactaria mulheres no meio urbano também, né? Oferta reduzida de profissionais do magistério público. Também não, o texto não aponta um problema de, por exemplo, falta de professores, né? É sim uma má vontade, né? Uma sociedade que não aceitava a ideia do letramento feminino, né? Não aceitava esse tipo de educação. Então, 60, alternativa B. E vamos na sequência, questão que está aqui na outra coluna, 62, né? Que é uma imagem aí, né, do Fora Collor, né, o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, né, que foi o primeiro presidente da República eleito por voto direto depois da redemocratização, né? Foi eleito em 89, ganhou no segundo turno contra o Lula, né? Sofreu impeachment, perdeu seus direitos políticos e já há alguns anos retornou à vida política, né, como senador pelo estado, seu estado natal de Alagoas, né? Então, está aí, né, o Collor ainda hoje. Considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado a... Então, vamos lá, né? Legalidade dos partidos políticos. Só que repare na foto que não estamos falando de uma manifestação de partidos políticos, né? Você tem aqui um símbolo da União Nacional dos Estudantes, mas isso não é um partido. Valorização de políticas afirmativas, mas políticas afirmativas são políticas, por exemplo, de cotas, né? De algo do gênero, não. Esgotamento do movimento sindical, mas também não é uma referência a uma decadência do sindicalismo, né? Até porque se a gente for entender a UNE como uma espécie de sindicato de estudantes, né? Você não tem um esgotamento, você tem uma manifestação fortíssima dele. Legitimidade da mobilização popular, sim, né? São pessoas se manifestando, é um movimento popular, né? Não é uma instituição que está tomando frente disso. E a emergência das organizações não governamentais. Mas não é a emergência dessas organizações, né? Elas já haviam emergido durante a própria luta ali pelo fim do regime militar. E sem contar, por exemplo, que a UNE ela vem de antes do golpe militar, né? Ela não nasceu nesse contexto. Então, por isso que aqui a 62 seria alternativa D, a melhor alternativa, né? E seguindo aqui para as últimas questões que a gente vai resolver, temos aqui a questão 67, que trata do parlamento britânico aprovando uma lei de 1835 com o objetivo de regular o tráfego crescente nas principais vias do interior da Inglaterra, uma espécie de código rodoviário. A lei de 1835 estabeleceu a velocidade máxima de 4 milhas por hora para veículos autopropulsionados. Olha isso, hein? Ou seja,
É uma velocidade completamente ridícula, né, para os padrões de hoje, né? Você não chegaria nem a 10 quilômetros por hora, né? As regras foram revistas pelo parlamento em 1896, quando foi aumentada a velocidade para 10 milhas. Em 1903, novamente, elevou-se o limite de velocidade para 20 milhas por hora. Em 1930, aboliu-se o limite de velocidade para carros e motos. Por quê? Porque, obviamente, né, os carros e motocicletas da década de 30 já atingiam velocidades muito maiores do que 20 milhas por hora, embora ainda não fossem velocidades inacreditáveis, né? A gente vai voltar a ter regulação de velocidade quando você começar a atingir com veículos de uso comum velocidades acima de 80, 90, 100 km por hora, né? Então ainda não era o caso, mas é interessante, né? O processo descrito alude à necessidade de atualização da legislação conforme transformações tecnológicas, renovação do Congresso, interesses políticos, modo de produção ou opinião pública. Bom, aqui no caso está claramente vinculado que a legislação ela foi se adequando ao surgimento de novos meios de transporte, ou seja, ela foi se adequando às transformações da tecnologia e à evolução, né, desses meios de transporte à medida que eles se tornavam cada vez mais rápidos, né, carros cada vez mais velozes. Interessante essa questão aqui. E aqui do outro lado temos a questão 70, né? Embora a compra de cargos e títulos fosse bem difundida na América, muitos nobres aí moradores receberam títulos da monarquia devido às suas qualidades e serviços. Desde o século XVI, os títulos de marquês e conde, títulos de Castela, eram concedidos sobretudo aos vice-reis, capitães gerais nascidos na Espanha. Com menor incidência, essa mercê régia também podia ser remuneração de serviços militares feitos na conquista, colonização e fundação de cidades. Ou seja, né, está falando da ideia de que os cargos, né, de nobreza, os títulos de nobreza, eles eram dados a indivíduos não necessariamente pelo seu nascimento, né, eles eram dados como formas da coroa espanhola reconhecer a relevância social daqueles indivíduos, né? Então, vamos às alternativas. Segundo o texto, as concessões da coroa espanhola visavam o fortalecimento do seu poder na América ao restringir os privilégios dos comerciantes. Complicado, né? Porque você não está tirando privilégios de comerciante ao fazer isso. Reestruturar a organização das tropas, mas você também não está fazendo uma reforma militar, algo do gênero, né? Reconhecer os opositores do regime. Só que ao dar o título você reconhece o apoiador e não o opositor. Né? Você não está marcando quem é opositor ao dar títulos. Facilitar a atuação dos magistrados, só que isso não facilitaria, por exemplo, a atuação de um funcionário da coroa, né? O título não agrega uma facilidade burocrática. Fortalecer a lealdade dos súditos, sim. Por quê? Porque aí você cria um vínculo, né? Eu quero um título de nobreza, então o que eu faço? Eu sou leal ao rei, assim como aquele outro que ganhou o título, né? Então você fortalece ali laços, né, entre a coroa e os súditos. Essa aqui foi a questão 70, então alternativa E. E aqui as últimas 3 questões estão na outra página. Vamos passar direto por essa aqui, ó. Questão 78. Torna-se importante, portanto, salientar que as pautas econômicas dominantes não se incompatibilizavam com as demandas políticas ou por garantia de direito contra decisões da própria Justiça do Trabalho. Muito pelo contrário. Muitas greves incluíam várias demandas de natureza distinta e mesmo em demandas primariamente econômicas, colocava-se muitas vezes a dimensão do enfrentamento político. Em todos esses casos, confirma-se a hipótese de que direitos instituídos ou garantias das convenções coletivas, respaldadas pela Justiça do Trabalho, não significavam conquistas materiais às quais os trabalhadores tivessem acesso líquido e certo. Era preciso muitas vezes recorrer às greves para garantir direitos conquistados. Ou seja, muitas vezes a greve
não é um instrumento para você conquistar um novo direito, mas simplesmente para fazer valer aquilo que já era colocado na legislação, né? Então vamos ver aqui no 78 quais são as alternativas. De acordo com o texto, um dos problemas com os quais as organizações sindicais de trabalhadores se defrontavam entre 1954 e 64 era o descompasso entre legislação e realidade social, ou seja, aquilo que a lei dizia, aquilo que na prática se fazia. Sim. Profissão e formação técnica. Não é isso? Não há um descompasso entre, sei lá, o cara ser metalúrgico e não ter qualificação. Meio rural e cidades industriais também não estamos falando de um conflito entre zona urbana e zona rural. População e representação parlamentar também não é disso, a greve não é contra os membros do parlamento. Empresariado nacional e capital estrangeiro também não é uma rivalidade entre grupos burgueses. Então aqui, ó, tranquilinha essa questão 78, alternativa A, questão bem de interpretação, né, galera? E as duas últimas, que são as questões 82 e 85. Cá está 82. Num país que conviveu com trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. Sim, né, aquela questão do trabalho das empregadas domésticas não ser legalmente equiparado a um trabalho regular, né, durante muitos anos, né? Aí depois veio a PEC das domésticas e teve todo aquele auê, porque a classe média achou que as empregadas domésticas estavam querendo direito demais, né? Olha a loucura, né? Os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó, arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Tá. Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema resultou na criação de novos ofícios. Não, nós não criamos novas profissões, né? Empregada doméstica, babá, cozinheira, existem, né? Ampliação de direitos sociais, pode ser quando você pensa, né, na ideia de criar ali toda uma legislação para abarcar o trabalho doméstico. Redução da desigualdade de gênero, bom, mas isso é difícil de ser feito por meio de legislação, né? Ainda mais quando a gente vê, obviamente, que o trabalho doméstico ele é predominantemente feminino, mas ele não é desvalorizado necessariamente por isso. Ele é desvalorizado muito por ser um trabalho que historicamente é associado realmente a um contexto escravocrata, né? Então, não é um foco, não é o gênero. É a origem histórica desses ofícios, né? Fragilização da representação sindical. Não, porque não há sindicato possível para uma atividade que era completamente à parte, né, do mundo do trabalho regular, né? Erradicação da atividade informal. Só que aí é que está. Isso até é o objetivo da lei, né, que as atividades domésticas se tornem atividades formalizadas. Mas não houve uma erradicação no sentido de que hoje a grande maioria das pessoas que ainda trabalham no ambiente doméstico não são trabalhadores formalizados. Então aqui a gente está falando da ampliação de direitos dos trabalhadores domésticos, então seria a alternativa B, né? Seria aqui a melhor alternativa. E a última questão do conteúdo de história, que é a questão 85, que ela está aqui, ela pega a página inteira. Ó. Os próprios senhores de engenho eram uns gulosos de doce comidas adocicadas. Houve engenho que ficou com o nome de guloso. E Manuel Tomé de Jesus, no seu engenho de Noruega, antigo dos bois, vivia a encomendar doces às doceiras de Santo Antão. Vivia a receber presentes de doces de seus compadres. Os bolos feitos em casa pelas negras não chegavam para o gasto. O velho capitão Mor era mesmo que menino que alfenim e cocada, por alfenim e cocada, não sei o que é alfenim. E como escreva aí nos comentários se você sabe o que é este doce. E como estava sempre hospedando frades e padres em seu casarão de Noruega, tinha o cuidado de conservar em casa uma opulência de doces finos, né? Texto do Gilberto Freire, né?
O texto relaciona-se a uma prática no Nordeste oitocentista e está evidenciada em produção familiar de bens para festejar datas religiosas. Bens, meio confuso, né? Fabricação escrava de alimentos para manter o domínio das elites. Opa, é um engenho, trabalho escravo. Pode ser. Circulação regional de produtos para garantir trocas metropolitanas. Bom, ele não está falando de algo que era trocado com Portugal. Criação artesanal de iguarias para segurar redes de sociabilidade. Opa, isso aqui parece melhor, né? Porque, ó, repara que ele fala no final que quando ele hospedava padres, ou seja, quando ele hospedava figuras de uma autoridade religiosa, ele preservava em casa sempre muitos doces, né? E são doces, obviamente, ó, vivia a encomendar doces às doceiras de Santo Antão, não necessariamente são escravas. Então, é interessante isso, né? Não são doces industrializados. Comercialização ambulante de quintutes para reproduzir a tradição portuguesa, né? Mas aqui ele também não está falando de pessoas que andavam à venda, né? Ele está falando de como que você tinha isso ali em casa para manter uma certa ideia de opulência, né? Então, aqui é melhor a alternativa D, tá, pessoal? Então, dessa forma, terminam os conteúdos dessa prova, né, de 2018, segunda aplicação, que tinha muita questão de geografia nessa prova, então ela realmente, do ponto de vista de história, foi curtinha. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, né, aqui bem do lado, um link para as resoluções de outras provas do Enem, tá? Então, dá uma olhada aí na sua preparação. Fora isso, deixa o like e até o próximo vídeo, tá? Um abraço.